Isso. Aí, quando a gente compreende que a poesia, eu sempre digo que ela é um estado de espírito, né? Então, tivemos essa intercorrência agora, ela gera uma emoção. Ela passa pelo corpo, pela mente, e a poesia, ela nos traz essa possibilidade de ser viva. E ela se transforma em música, em outras formas de manifestação artística também. E de que forma ela pode nos contribuir para a saúde integral? É quando nós nos conectamos conosco mesmo, né? Então a gente começa a perceber esses estados de espírito, nos abrindo exatamente para quem somos, como estamos no momento. Então nós vamos nos abrindo para sentir o agora. Estamos calmos, estamos tranquilos, agitados, ansiosos, angustiados, com medos, receios, preocupações. Tudo isso pode virar uma expressão, né? E a poesia nos ajuda, a poesia ou a arte, ela nos ajuda a colocar para fora aquilo que a gente sente. Eu escuto muitas pessoas dizendo, mas eu não gosto de poesia, eu não entendo, isso é muito filosófico, isso é muito diferente do que eu penso, porque nós estamos acostumados a apenas usar uma parte do nosso cérebro, do nosso ser vivo, né? Como a poesia ela é viva, então a gente usa mais o objetivo, o racional, o lógico. Enquanto que quando a gente começa a olhar para a nossa saúde integral, corpo físico, corpo mental de pensamentos e emoções, nós vamos acessando também essa parte da saúde integral e colocando isso para fora, seja através da poesia, da música, de uma escrita livre, uma escrita criativa, nós começamos a acessar essas sensações além do racional. E aí precisamos, para uma poesia nascer de um corpo, e de repente esse corpo está com dor. Podemos colocar essa dor para fora a partir da escrita ou de uma música. E de repente nós precisamos de um corpo mental de pensamentos e emoções. E aí, acessando esse corpo mental de pensamentos e emoções, a gente vai colocando para fora. Por isso, a poesia viva, ela nos permite acessar a solidão, a tristeza, a melancolia, as angústias existenciais, trabalhar as perdas, os lutos, ressignificar culpas, os arrependimentos, desconexão, medo, a falta de sentido na vida, o abandono, a rigidez, né? E tudo isso a gente vai colocando para fora. Sim. Exatamente. E é a arte de viver, né? Então, nós somos a busca pelo equilíbrio que nunca conseguiremos. Então, por que não falar de poesias que nos fazem bem também? Não só de poesias que nos trazem angústia, né? Não só das nossas angústias. Então, nós podemos usar para o nosso bem, para ressignificar, olhar, acolher tudo que sentimos, seja aquilo que for. O autoconhecimento e a terapia, ela trabalha muito nesse sentido de acolher, né? De assentir, de olhar para si mesmo com compaixão, com amor, com aceitação. Não tem regra, não tem regra. Primeiro é o querer, a disposição, né? Então, nós precisamos de pausas e respiros poéticos. Eu me coloco nessa agitação do dia a dia, da ansiedade em que vivemos, para parar por um instante, respirar, contemplar os pássaros, as ondas do mar, o céu azul, o céu cinzento, chuvoso. Eu paro, eu quero, me coloco em disposição para as poéticas do cotidiano,
né? É como uma forma de oração, de meditação, de integração com a vida tal como ela é, inteiramente, integralmente. E depois nós podemos fazer, claro, exercícios com cursos, com oficinas, nos colocamos mais dispostos ainda a aprofundar isso com terapias, ou com festivais, ou com feiras de livro, participando de oficinas. Então, é possível a gente exercitar isso na prática, de primeiro se conectar com si, depois expressar isso. Muitas. Muitas possibilidades, desde a escola para as crianças, dentro de casa, os pais com as crianças, que é vamos contemplar a natureza, ou aqui dentro da sala, o que que nós temos de objetos? Escolhe um e vamos falar sobre ele. Qual a sensação, quais as imagens internas que te vêm? O que que te vem à cabeça quando tu olha para aquele quadro? Sem pensar, escreve. É uma técnica, né? É o sem pensar, escreve. Nos colocar nesse fluxo, nessa entrega de abertura mesmo para o que vier, para o fluxo interno. E depois pode lapidar ou não lapidar, ou revisar, retomar, revisitar. Assim é nos ciclos da vida. A gente está sempre podendo ter a oportunidade de revisitar o que fizemos, o que somos e como avançamos, como melhoramos. Nós temos a música, né, que ela é a de mais fácil acesso, que nós podemos escutar e na hora mudar a nossa energia, na hora mudar nosso sentimento, nossa sensação, nosso estado de espírito. Então, tanto escutar uma música, puxa, eu quero me conectar com esse tipo de música agora. De repente eu estou mais depressivo, mais com preguiça, mais lento, mais sem ânimo. Eu vou me conectar a uma música que seja mais enérgica, que me motive, que me faça fazer a faxina, limpar, ir para o trabalho ou fazer o estudo. Então a gente vai buscando dentro da arte aquelas referências que nos trazem a saúde mental integral, porque sabemos que a saúde do corpo físico é um reflexo da nossa saúde mental, né? Uma mente estressada vai gerar um corpo com certos tipos de estresse, né? Então, cada lugar do corpo mostra uma sensação não resolvida, seja de conflitos de território no estômago. Então, a gente pode usar da música ou da escrita criativa, da poesia, da pintura, do teatro, da dança, para colocar para fora e expressar, comunicar aquilo que a gente que está preso, está angustiado, como até algumas poesias falam sobre isso, são dores que estão presas, a gente não para olhar, respirar, incluir, aceitar e soltar, liberar. Tudo integrado é melhor, né? Às vezes, eu como fui terapeuta por muitos anos de constelação familiar, de reiki, terapia sistêmica, sempre usei esse conhecimento para a autocura, no meu caso, né? Mas não é o caso, de muita gente que pode buscar a terapia. Por exemplo, Arthur, uma vez eu acordei com uma bolinha vermelha embaixo do olho. Fui no banheiro, olhei no espelho, voltei para o meu quarto e comecei a escrever.
comecei a me conectar com aquela bolinha no olho, era tipo um terçol. E em 2 horas ali conectada, expressando todos os meus sentimentos, me comunicando, me conectando com aquele sintoma do corpo. E aí eu posso te dar inúmeros exemplos meus ou de pacientes que passaram por mim, que a partir da conexão com esse sintoma, a gente pode retornar à saúde. Eu saí do quarto em 2 horas, não tinha mais bolinha nenhuma. Nós evitamos. Tem uma poesia que eu digo, posso falar? Ela diz assim: até quando? Até quando vamos fugir dos medos, sombras e dores, desconexões interiores e preferir o fingimento, esquecimento, a longura, a loucura, o refúgio, subterfúgio, subterrâneo, os delírios, devaneios, distâncias, desejos exteriores? Então, ela nos provoca a pensar sobre isso, né? Desejamos externamente, às vezes, a cura, terceirizamos para, muitas vezes, remédios constantes para dormir, para acordar, para relaxar, para ficar calmo, para se concentrar. E, às vezes, uma simples respiração, meditação, conexão e prática cotidiana que eu chamo de pausa e respiro poético, né? Que é essa integração mesmo de corpo, mente e espírito que a gente se coloca ali integral para agir, para fazer acontecer a nossa vida, né? Então, tudo integralmente, tudo junto pode ajudar. A gente pode eliminar todos os sintomas porque nós mesmos criamos os sintomas físicos a partir dos nossas questões mentais. Eu acredito nisso, né? É o meu ponto de vista. Então, cada também pessoa tem suas crenças ali. É necessário, porque eu acredito que nada é por acaso e está tudo conectado. Então, no momento em que a gente acorda, né? Então, primeira coisa, eu posso me perguntar, como estou me sentindo? Aí eu já faço um espreguiçamento, já estou alongando, abrindo espaços no corpo. E se espreguiçando, alongando, trazendo essa poética do cotidiano, desse estado de espírito que eu quero. Eu me coloco numa intenção de vou ter um dia maravilhoso hoje, um dia perfeito, um dia tranquilo. Qual é a minha intenção para esse dia? Então ali eu já estou me conectando comigo, trazendo a saúde mental, toda vez que a gente alonga, pode ser várias vezes por dia, a gente vai alongando também os pensamentos, né? A gente pode alongar e criar espaços entre os pensamentos. Então, a gente vai abrindo a mente também. Antes de almoçar, eu posso fazer uma caminhada para melhorar a digestão, ou eu posso fazer uma meditação para diminuir os batimentos cardíacos, para me conectar em mindfulness, em uma mente consciente no estado presente que olha para a comida e sente o sabor, ao invés de ficar adquirindo informações de fora, né? Telas e telas e telas. Eu paro todas as telas e nesse momento eu me conecto com a poética do cotidiano, de viver, de trazer essa poesia viva para o meu corpo vivo, né? Eu morei 10 anos fora do Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, dei aula lá na UNB de estética do cotidiano, estética da comunicação, que é a filosofia da arte. Também morei na Europa, no Senegal, e lá no Oeste Africano eu dava aula de desenvolvimento pessoal, de oratória, oficinas de cultura brasileira, português. Então era um momento também de, opa, vamos parar um instante, vamos ver onde estamos, o que fazemos, quem somos. A correria, ela faz parte do mundo moderno em que vivemos. Mas é possível, eu quero saúde, eu tenho uma frase que diz assim: o que que eu quero? Basta querer, seguir as instruções e fazer acontecer.
né? Então, que todos os meus pensamentos e ações se aproximem daquilo que eu quero. E a poética do cotidiano, muitas vezes, eu posso colocar a intenção que eu quiser, eu posso botar uma intenção de mais crítica, olhar para o mundo, as diferenças culturais, olhar para as diferenças que o outro é diferente de mim, eu posso reclamar, se eu quiser reclamar. Eu posso ficar indignada, eu posso simplesmente compreender que o outro é o outro e eu sou eu. Sim, sim, com certeza. Seria muito bom para a sociedade em que vivemos se as crianças pudessem, desde cedo, trazer essa consciência do aqui e agora, né? Da contemplação das suas emoções, assentimento, sentir com o coração, além da aceitação. Bom, tá triste, tudo bem que tu tá triste. Vamos sentar aqui, vamos chorar, vamos conversar, vamos ver o que que é, tá faltando o quê, né? Tá se sentindo de repente com alguma ameaça, com algum medo, com alguma raiva. Vamos colocar isso para fora, né? É olhar para as emoções, porque quando a gente é criança, a gente está trabalhando muito com as emoções. E o meu próximo livro, ele vai ser infantil. Ele tá no forno, se chama Tortinha, a pata que não anda, não voa, mas rebola. E aí a gente pode trazer essa alusão ao rebolar na vida, né? Então ela passou por uma enchente, é baseada numa história real, que é uma pata de estimação, que eu chamo de PCD, pata com deficiência. Que ela tem uma pata tortinha, não anda, e uma asa quebrada, ela não voa, mas ela rebola com graça. E ela foi salva das enchentes de 2024 pela tutora dela, um casal de tutores, que é companheiros do dia a dia, traga toda essa história do dia a dia. E com a enchente, então eles vieram para um abrigo em Capão da Canoa, onde eu moro. E eu fazia voluntariado nesse abrigo. Assim nasceu um livro e uma música que são poéticas de perdas, de superações, de reflexões sobre o meio ambiente, inclusão, bom humor e afeto. Então, as crianças, elas entrando em contato com esse tipo de olhar para a vida de forma inteira, conectada, é o que seria melhor para criar um adulto mais conectado consigo, né? Capaz de. O que que acontece também nas gerações, de geração em geração, é que antigamente os pais lutavam para que os filhos sobrevivessem. Depois, a geração seguinte lutou para que os filhos fossem alfabetizados. Depois, a geração seguinte lutou para que os filhos fossem às universidades. E agora nós estamos passando por uma luta de saúde mental dos filhos, né? E, diga. Exato. E de que forma podemos rebolar no sentido metafórico, simbólico também, de lidar com tudo isso, né? De acolher, sentir e aceitar e dar conta, saber lidar com as suas próprias emoções. É um grande desafio. Eu que agradeço, Arthur, a todos os ouvintes, também vai ser um prazer. Se quiserem entrar em contato, Beta Simon no Instagram, no YouTube também. Abraço.